Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a intensa rivalidade no único duelo disputado entre campeões europeus lá na França, o chamado Le Classique entre Olympique de Marselha, campeão da Champions em 1993, e PSG, que levou a Recopa Europeia 3 aninhos depois. Que é claro, se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, que retorna agora com um novo capítulo lusitano e por isso a camisa do Vascão, entre dois clubes que brigam pelo título nacional nessa temporada. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 20 mil inscritos, que tá pertinho, vamos que vamos. Sem esquecer de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, e é rapidinho também, né, acabou o dia aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E aí você aproveita e segue a gente no perfil do Instagram, lembrando mais uma vez que você pode também se tornar um membro aqui do canal e ajudar a gente na parte financeira, conseguindo obviamente alguns benefícios em troca. Ah, e se você possui iPhone ou algum tablet, celular, né, no sistema de iOS, que não vai estar aparecendo o botão de seja membro aqui embaixo, fica tranquilo que o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Bom, e hoje é dia de falar sobre um dos maiores clássicos do futebol português, já que reúne dois dos três considerados grandes por lá, sendo esse o duelo que mais vezes foi disputado na Copa Nacional e o segundo que mais aconteceu no conjunto de todas as competições no país europeu, tendo sua rivalidade iniciada justamente em uma final, a do Campeonato de Portugal de 1922, quando os dois clubes cortaram relações. Nem mesmo o acordo de paz selado 2 temporadas depois foi suficiente para diminuir a tensão desse derby que se acostumou a dominar o país em várias décadas. Isso é claro sem falar na parte social e política do confronto, no particular duelo entre Lisboa e o norte português. Trata-se do grande clássico de Portugal, o tenso duelo entre os Dragões do Porto e os Leões do Sporting Lisboa. Uma das maiores e mais importantes rivalidades do futebol português está voltando a ganhar protagonismo, retomando o caminho de glórias lá no país. Mas foi fora do futebol que ela surgiu e por muitos anos, né, principalmente os últimos, manteve a chama bem acesa. Afinal, se há muitas temporadas, né, antes da modernização de Portugal, a cidade do Porto concentrava os serviços bancários e comerciais da indústria do norte do país, com as invenções do fax e das estradas, né, por exemplo, a capital Lisboa, que já concentrava todos os serviços do governo. Além da sede das principais empresas, passou também a ter os serviços dos bancos. Como Portugal é um país pequeno, os industriais do Vale do Ave, Vizela ou Guimarães já não tinham mais a necessidade de ir até Porto ou ter uma sede lá, né, algum representante por lá. Resultado, os bancos saíram, a Bolsa do Porto fechou e a cidade que era um orgulho comercial no país foi perdendo a importância. E até hoje muitos portuenses acreditam que a responsabilidade pela queda comercial da cidade se deve à capital Lisboa. Muito também pelo fato de o governo obrigar todas as empresas do país a terem sede lá para poder cobrar imposto e tudo mais, enquanto que os impostos das outras regiões não ficam nas respectivas partes e acabam indo justamente para Lisboa também. De fato, a origem de Portugal está bem ligada ao norte, sendo a partir do condado portucalense, né, do Porto, que partiu a reconquista dos territórios do sul então ocupados pelos mouros. Lisboa, por exemplo, só foi conquistada em 1147, 8 anos depois da formação do Reino de Portugal por Dom Afonso Henriques, e 4 temporadas depois do reconhecimento da independência do país pelo Tratado de Zamora. E foi a partir do reinado de Dom Manuel I que Portugal começou a se consolidar como império e viu o fortalecimento do centralismo, que é o poder concentrado num único lugar, no caso Lisboa, que limitava a autonomia administrativa dos outros locais do país, tendo sempre a cidade do Porto como grande contraponto disso, sendo um dos maiores opositores desse poder todo, o que acabou piorando no século XX, sendo considerado esse período aí, né, o grande marco da rivalidade Porto-Lisboa, justamente durante o regime fascista de Salazar, que além da centralização do poder e da economia no sul do país, também começou a fazer isso com a cultura. Em resumo, Antônio de Oliveira Salazar, o ditador nacionalista, foi quem separou Lisboa do resto do país. E no futebol isso não foi diferente. Dizem por lá que o regime fascista se servia das conquistas dos clubes de Lisboa, até por isso o Benfica é conhecido como encarnados, né, já que o vermelho sempre teve atrelado ao comunismo, que é bem antagonista ao fascismo, então não ia fazer muito sentido chamar os vermelhos do lado do Salazar, né? Especialmente o Benfica para enaltecer a sua grandeza e também aproveitar a alienação das massas, meio que usando o esporte como forma de entretenimento e também um escape às tragédias particulares do país, causadas pelo regime fascista, que foram fome e miséria. Mas se engana quem pensa que o lado verde não tirou proveito disso durante o regime fascista, sendo bem no período do salazarismo, né, que existiu em Portugal entre 1933 e 1974, que o chamado clássico
Futebolístico de Portugal viveu o seu auge, tendo de um lado os Dragões do Futebol Clube do Porto, fundado no dia 28 de setembro de 1893, e de outros Leões do Sporting Clube de Portugal, que veio bem depois, no dia 1º de junho de 1906, com a dupla até iniciando essa rivalidade, dentro de campo em 1922, sendo justamente em uma decisão, a do Campeonato de Portugal, que marcou definitivamente o fim das relações pacíficas entre portistas e lisboetas. Afinal, tido como principal símbolo de resistência do norte perante esse domínio todo de Lisboa, muitos falavam que um simples título do Porto valia como 2 ou mais do que um do clube da capital, sendo justamente isso que aconteceu nessa final, com cada um vencendo o jogo, mas tendo o Porto como grande campeão ao fazer 3-1 no duelo de desempate. 2 anos depois, em 1924, os clubes até se reaproximaram, com as diretorias criando a Taça Soares Júnior vencida pelo Sporting, como forma de selar um acordo de paz entre eles, mas as coisas continuaram meio tensas, como toda boa e velha rivalidade. Ainda mais que os leoninos viram o Porto ser campeão nacional primeiro, ainda nos anos 30, começando a bater de frente com eles, de verdade, só a partir da década seguinte. Para vocês sentirem a importância que esse clássico já teve no cenário futebolístico de Portugal, ele já foi até retratado no cinema, em O Leão da Estrela, no qual o ator principal é torcedor do Sporting e se faz passar por outra pessoa só para poder ir à cidade do Porto acompanhar de perto o Sporting dos 5 violinos, numa época em que os títulos das competições no país foram decididas muitas vezes pelas duas equipes, escrevendo a partir de então uma grande história, que viu por 13 vezes a dupla decidir uma taça no país, com o lado azul mantendo uma certa soberania inicial, vencendo as 3 primeiras decisões, além daquela de 22, conquistou uma nova edição do Campeonato de Portugal em 1925 em Viana de Castelo, e outra em 1937 com a final disputada em Coimbra. A primeira decisão ganha pelo Sporting ocorreu apenas em 1978, no Estádio Nacional, sendo válida pela Taça de Portugal, onde depois do empate em 1-1, os Leões acabaram vencendo por 2-1 e ficaram com o título. O troco dos portistas demorou a acontecer, vindo somente em 94, e nessa mesma Copa do País, novamente contando com um empate no duelo de ida, agora sem gols, e uma vitória por 2-1 na volta, mais uma vez no Estádio Nacional. Aloísio não deu hipótese a Lemaites e fez o segundo golo que viria a ditar o triunfo da equipa do Futebol Clube do Porto. E olha que a dupla ainda decidiu essa mesma competição em mais 3 oportunidades. Em 1999 e 2000, na virada do milênio, com o Porto passando à frente, e em 2007 e 2008, quando o Sporting voltou a deixar tudo igual. Mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco, porque em 2018 e 2019 rolou outro embate entre eles, servindo como tira-teima no confronto direto dessa competição. Enquanto o Porto levava melhor no extinto Campeonato de Portugal, com 3-0 em finais, a da Taça de Portugal, Copa do País, era bem equilibrada e a disputa tava nada menos que empatada em 2-2. E olha que o que não faltou foi emoção, com o tão esperado reencontro em decisões acontecendo longos 11 anos depois, e vendo os dois clubes disputarem um partidaço, que viu o Triguinho abrir o marcador pro Porto, Danilo contra deixar tudo igual, aí depois, já na prorrogação, Dost colocando o Sport em vantagem e Felipe no apagar das luzes, levando a decisão às penalidades, onde acabou dando o lado verde, que venceu por nada menos que 5-4, com o brasileiro Fernandinho perdendo a última cobrança. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. O Sporting, por exemplo, dominou a Supercopa de Portugal, conquistando nada menos que todos os títulos que disputou contra o Porto, vencendo as taças de 95 e 2000 em uma melhor de 3 partidas, sempre empatando as 2 primeiras e vencendo a derradeira, e depois fazendo a dobradinha nas finais de 2007 e 2008, primeiro vencendo por 1-0 no estádio Doutor Magalhães Pessoa, com o gol do russo Marat Ismailov, a fazer o único golo da partida, a bola a descrever uma trajetória que inviabilizou a defesa de Elton. 1-0 para... se isolando como o segundo que mais venceu a competição, atrás somente dos próprios azuis, e depois diminuindo ainda mais essa distância, agora fazendo 2-0 no estádio do Algarve, com 2 gols do português Yannick Diallo. 22-year-old striker Diallo in his 3rd season with Sporting scored 5 goals each of the last 2 years. So the cup belongs
Mas ó, nem sempre foi assim, principalmente depois da virada do milênio, que até viu o Sporting conquistar o título português de 2001-2002, bem na época do surgimento de Cristiano Ronaldo, mas depois disso também amargar um longo jejum nacional, vendo nesse meio tempo o Porto dominar o futebol no país e também na Europa, com uma ou outra conquista do Benfica, que era quem realmente batia de frente com os portistas. Até por isso muitos acabam não lembrando desse clássico como um dos principais do país, eles falam mais da rivalidade local entre Benfica e Sporting Lisboa e também da rivalidade nacional entre Benfica e Porto, o que começou a mudar nos últimos anos, principalmente depois da criação da Taça da Liga, uma nova Copa Nacional que envolve clubes das duas primeiras divisões do país e que viu o Sporting abraçá-la nos últimos anos, principalmente para acabar com esse incômodo jejum, o de títulos nacionais, vencendo as edições de 2018, 2019 e 2021, sendo a penúltima delas sobre o Porto, com direito a gol de empate de Dost nos acréscimos do segundo tempo e vitória nos penais. Na última, bem nesse ano, eliminando o Porto bem nas semifinais, sendo campeão logo depois sobre o Braga. E aí, pra completar, além de ter feito 8-5 em finais diretas contra o Porto, o Sporting pode agora voltar a ser campeão da Primeira Liga, do Campeonato Português, que é o título que realmente importa. E tudo isso depois de nada menos que 20 anos, tendo como vice o próprio Lado Azul, com a diferença atual entre os dois sendo de nada menos que 6 pontos, faltando 4 jogos pro fim do campeonato. Por isso agora eu quero saber de você, essa rivalidade vai voltar a ser uma das principais do país nos próximos anos? E fala também quem é que vai ficar com o título, de fato, no fim dessa temporada. É só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é totalmente dos Dragões, que começam levando a melhor no âmbito nacional com 29-18 na Primeira Liga, o Campeonato Português, e depois até empata em 17-17 na Taça de Portugal, mas volta a levar a melhor na Supercopa Nacional com 22-8, seguindo de uma vitória do Sporting por 3-0 na Taça da Liga. Mas é o Porto quem volta a levar a melhor no nível continental, possuindo nada menos que 2-0 na Liga dos Campeões, 2-0 na Liga Europa e 2-0 no Mundial, o Intercontinental, enquanto os Dragões ainda possuem uma Supercopa e os Leões uma Recopa Europeia. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem fica mais equilibrada, mas continua com as mesmas cores, já que no total são 239 partidas entre eles, com 86 vitórias do Porto, 83 vitórias do Sporting, além de 70 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje decidi pegar duas decisões da Taça de Portugal, sim, a competição que detém um recorde de aparições desse clássico, sendo um bem na virada do milênio e outro já mais recente na primeira década dos anos 2000, com obviamente um título para cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje fez a gente voltar um pouquinho no tempo, lá pra virada do milênio, na grande decisão da Copa de Portugal, ou Taça de Portugal, da temporada 1999-2000, a terceira da história desse clássico, que até então registrava uma conquista pra cada lado, com o Sport vencendo a primeira lá em 78 e o Porto dando o troco em 94, sendo esse o então famoso tira-teima pra ver quem é que dominava as coisas nessa competição, que é o principal torneio de mata-mata do país, e também, como vocês já sabem, a que mais registrou confrontos desse clássico na história do futebol português, com as duas equipes entrando na quarta fase dessa edição e vendo o Porto a partir de então golear o Ribeira Brava por 4-0, o Braga por 4-1, o FAF por 3-0 e o Rio Ave pelo mesmo placar até chegar na grande final, onde encontrou ninguém menos que o Sporting, que foi avançando com placares mais modestos, tipo 1-0 no Canela, 1-0 no Leiria, aí veio um 3-1 impiedoso no Benfica, depois 3-0 no Dragões Sandinenses e 1-0 no Moreirense, com a dupla empatando em 1-1 no duelo decisivo, com gols do brasileiro Jardel pro lado azul e a Costa pro lado verde, fazendo com que fosse preciso um duelo de desempate para definir o campeão, onde outros brasileiros brilharam, mas agora só pro lado do Porto, com Clayton abrindo o marcador e Deco, o luso brasileiro, fechando a conta. Mas aos 29 minutos, o Futebol Clube do Porto marcou pela segunda vez, através de um livre apontado por Deco. Execução notável do jogador brasileiro a sentenciar definitivamente o jogo. Com a vitória, os Dragões conquistaram então sua 10ª conquista na história do torneio, possuindo uma média incrível de um título a cada 6 edições, e sendo atualmente o segundo maior campeão da competição.
Isso porque o troco do Sporting veio nessa mesma década, só que já na parte final, na temporada 2007-2008, pouco depois do já citado Jardel ter defendido as suas cores, né, meio que virando a casaca, sendo inclusive campeão com os Leões, né, da taça de 2001-2002, logo depois daquela final, mas vendo de longe, já sem estar mais no futebol lusitano, o Sporting iguala tudo nesse confronto direto em finais da Taça de Portugal, onde viu mais uma vez o lado verde começar na quarta fase e agora despachar quem aparecia pela frente, com 4-0 no Louletano, depois repetindo a goleada sobre o Lagoa, aí fazendo 2-1 no Marítimo e 1-0 no Estrela do Amadora, até bater de frente mais uma vez com o Benfica, só que agora nas semis, e vencer por um placar bem, mano, espetacular, que foi 5-3 e ficou pra história desse clássico. Que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards, porque aqui é contra o Porto, né, garantindo assim mais uma presença em final de Copa, onde acabou reencontrando o Porto, que venceu o Chaves e o Aves por 2-0 cada, depois até goleou o Sertanense por 4, mas aí voltou a passar por placares modestos e apertados, até voltar a fazer 3 no Vitória de Setúbal na semifinal, protagonizando um duelo bem quente contra a equipe de Lisboa, que viu o empate persistir no placar até o fim do tempo normal, com a final sendo decidida somente na segunda etapa da prorrogação, e adivinha? Sim, com gols de brasileiro, agora Rodrigo Tiuí em dose dupla, garantindo a taça ao lado verde. Porto ainda se lançou para o ataque à procura do empate, deu espaço para o Sporting marcar um novo golo. Contra-ataque de 3-2 e grande conclusão de Rodrigo Tiuí, o homem do jogo para os Leões, uma aposta ganha de Paulo Bento, que conquistou a segunda taça seguida e impediu a primeira dobradinha de Josualdo Ferreira, que foi então campeão pela antepenúltima vez na história da competição, conquistando na ocasião a sua 15ª taça nacional. Lembrando, é claro, que depois disso os Leões reencontraram o Porto na grande final de 2019, como eu mostrei melhor ao longo do vídeo, e naquela vez eles não só passaram à frente no confronto direto em finais pela Taça de Portugal, como também igualaram tudo no quesito títulos pelas Copas do país. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar muito não, porque a bateria da câmera já vai acabar. O vídeo ficou bem da hora, uma rivalidade portuguesa. Eu não lembrava que eu não tinha feito ainda aqui no canal. Mas enfim, como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra vocês assistirem todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Tem clássico nacional, internacional, como foi o caso desse, e também entre seleções, que eu vou voltar a fazer em breve. Aí você aproveita, deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, marca seu amigo, sua amiga aí que gosta de clássicos, principalmente de futebol português, ajuda divulgando também nos grupos aí do WhatsApp, Facebook e tudo mais. Mano, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, se torna um membro, por que não? Ah, sem esquecer de dar sugestão de tema também para as outras séries aqui do canal, Futebol em Crise, primeira quarta de cada mês, ou seja, a próxima, e também das curiosidades da bola, que agora eu tô fazendo num estilo um pouquinho diferente, aquele shorts mais curtinho, menos de 1 minuto, mais dinâmico também e mais tranquilo pra fazer. Mas enfim, é nóis, tamo junto e fui.